Boa noite. Regresso a pensar política. A semana passada, por razões pouco ortodoxas, não foi possível fazer a transmissão, porque o convidado tinha adoecido, portanto, tivemos que parar a semana passada. Retomamos esta semana e vamos retomar com o José Castro, militante da primeira hora do Bloco de Esquerda. É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Tem tido uma intervenção política acentuada no município do Porto, em particular, tendo sido membro da Assembleia Municipal e também da Assembleia Metropolitana do Porto. É de facto alguém que gosta de... Eu conheço o José Castro há uns anos largos, há uns anos, não direi largos, mas há uns anos, e que teve sempre, e procura sempre ter uma intervenção cívica acentuada nas questões políticas, nas questões do Porto. E é com ele que vou passar esta próxima hora, a conversar sobre a área metropolitana do Porto, sobre o Porto, mas também sobre as questões de âmbito nacional. Começaríamos precisamente pelo Porto e por uma questão que tem trazido à colação várias ideias do que é regionalização. José Castro, achas que o processo de regionalização vai ter sucesso, vai ter pernas para andar quando hoje encontramos aqueles que defendem a regionalização, uma panóplia de alternativas que se calhar não levarão um bom porto, ou se calhar será mesmo para renegar a própria regionalização? Qual é a tua opinião sobre esta questão? É verdade que neste momento, e pode dizer-se que nos últimos 20 anos, este processo tem tido muitos atrasos e muita resistência. Mas eu tenho a opinião de que era absolutamente decisivo para a afirmação económica, social, quer da região norte, quer do conjunto do país, que houvesse um outro nível de decisão subnacional, ou seja, abaixo da decisão governamental e acima da decisão municipal, que é, na verdade, que são os dois escalões de decisão a nível político e administrativo. Portanto, a administração central, Estado central, governo e depois autarquias do tipo município e também, é verdade, as freguesias. Mas há já muitas décadas que quem se preocupava com as questões do desenvolvimento económico e social do país sempre ficou muito preocupado com a forma como há muito tempo o país estava organizado. E nós podemos até dizer que não é um problema ou uma constatação apenas depois do 25 de Abril. Mesmo nos primeiros anos da instauração da Primeira República, houve figuras importantes aqui quer na cidade, na área do Porto e mesmo a nível nacional, que se preocuparam muito com esta matéria. Apenas como exemplo, há muitos pensadores, não vale a pena apenas falar de um Antero Quental, que chegou a escrever um livro sobre as causas da decadência dos povos peninsulares, enfim, que abrangia outras matérias, mas mais recentemente, há menos praticamente de um século, Alves da Veiga, por exemplo, um republicano que muito se bateu para que fosse instituída a República em Portugal e que participou até ativamente nos acontecimentos do 31 de janeiro de 1891, tem vários escritos sobre a importância de haver um outro nível de decisão. E ele posicionava-se muito contra o centralismo que decorria da monarquia constitucional.
e nós temos que dizer que, na verdade, o centralismo tem essa origem, está muito ligado ainda ao anterior regime monárquico. Mas tem que se dizer, exato, tem que se dizer que a Primeira República, apesar de haver opiniões que favoreciam essa ideia de o poder não ficar apenas concentrado numa figura e até, de certa forma, num território, e diga-se Lisboa, apesar de haver algumas figuras dentro dos republicanos, mas tem que também se concluir que não foram capazes de ganhar consistência e peso na sociedade e nos próprios agentes mais marcadamente políticos para avançar com isso. Portanto, depois sabemos que, com a instauração do regime fascista, a partir de 26 e depois de 33, com a Constituição de Salazar, ainda houve uma maior centralização do poder. Isso depois também correspondeu a uma centralização da própria atividade económica. E já depois do 25 de Abril, mas ainda antes também dessa data, nós já assistimos a uma transferência de atividades económicas, estamos a lembrar, por exemplo, do setor financeiro, mas não apenas esses, de grandes empresas que, com a ideia de estarem mais próximas do poder que decide, foram transferindo as suas sedes para a zona da Lisboa. E nós sabemos que isso aconteceu em muitos outros sítios. Castro, como é que podemos compreender que uma região como a região norte, que é uma das maiores exportadoras do país, que tem grandes os portos, os aeroportos de grande qualidade, por onde se exporta uma grande percentagem do que se produz em Portugal, ser ainda a região que se fosse, digamos, houve um estudo que se a região norte fosse isolada, fosse um país, que seria a região mais pobre da Europa. Que razões podem explicar uma coisa desta, quando sabemos que a atividade económica tem um grande peso no norte do país, aliás, sendo uma das zonas mais exportadoras do país? Será efeito da falta de regionalização? Tem seguramente também a ver com isso. Não será esse o único fator, porque, na verdade, a situação da região norte, com os seus baixos níveis de remuneração comparativamente com o país, não é apenas explicável. Será porque somos bons, ou, quer dizer, estamos a exportar em setores onde a atividade foi de mão de obra intensiva? Estou a lembrar do têxtil, sim. Mas nós também temos que ter a noção de que a região norte também tem um conjunto de exportações muito significativo nas áreas, por exemplo, da metalomecânica, não é? E da metalurgia, por exemplo, exportam bastante tipo de máquinas, não é? Eu acho que há aqui um outro problema que se entrecruza com as questões da organização político-administrativa, que tem a ver também com o tipo de organização económica e, ao fim e ao cabo, entendermos quem são os detentores das empresas, não é? E o que é, com certeza, um outro fator que muito contribui para que a região norte, apesar dessa grande capacidade de exportação e por muitos relatórios que vão surgindo, se verificar que é uma das regiões que tem tido maior crescimento até da sua própria economia, mas isso não se tem traduzido em bem-estar para as populações e, sobretudo, até para os próprios trabalhadores. Nós não podemos esquecer-nos que os próprios números que são públicos do próprio Instituto Nacional de Estatística e de outras organizações que têm esses, e o próprio Eurostat tem números muito claros sobre isso, mostram que o norte de Portugal é das regiões
das 272 regiões que existem em toda a União Europeia, é das mais pobres. Ora, está aqui esta contradição, a contradição entre este índice de exportação, de grande criação de valor, mas tem que se concluir que há aqui um problema com a distribuição desse mesmo valor. Ou seja, o que se obtém com a exportação não está a ser distribuído, quer pelos trabalhadores, que são os principais, a par da organização empresarial, são os principais componentes da produção de riqueza. Portanto, quer em relação aos trabalhadores e também, se calhar, em muitos setores, não estará a ser feito o investimento em maquinaria que esse volume de negócios, que esse volume de exportações aconselharia. Portanto, do meu ponto de vista, há aqui também um problema de para onde são encaminhados os proventos do setor exportador. Olha, há quem diga também que não encontram, nomeadamente os empresários, que não encontram nas autarquias uma forma de melhor funcionar, de melhor colaborar com, por exemplo, os licenciamentos, tudo aquilo que às vezes, portanto, aquele ramo que os empresários são obrigados a ter junto das autarquias. Achas que tem havido melhorias nesse setor ou achas que continuamos naquela crise sistémica de andarmos sempre com os papéis para trás e para a frente, muita burocracia? Pois, é verdade que ainda há muita burocracia que atrasa e coloca alguns constrangimentos ao exercício de algumas atividades. Mas tem que se dizer também que a nível, por exemplo, do registro e da criação de empresas, foram dados passos gigantescos, sobretudo através da introdução de processos de informatização. É hoje possível dizer com verdade que para criar uma empresa, Portugal é dos países onde isso é mais fácil, pode dizer-se que é assim. Agora, se isso depois se traduz em criação de empresas com emprego qualificado e com produção de valor acrescentado, aí já é diferente, é outra questão, porque o que nós vemos é um grande número de empresas criadas, mas também em setores que, à partida, não se traduzem ou não exigem um alto grau de qualificação dos seus profissionais e até dos seus gestores, e isso depois tem tradução no produto final. E uma das grandes apostas... E há pouco valor acrescentado naquilo que é proposto... Exatamente. E, portanto, só que, para além deste pormenor que também existe relativamente à distribuição da riqueza que é produzida, é verdade que a organização política administrativa do país está absolutamente concentrada na área de Lisboa e, como tal, existindo aí o poder de decisão, isto cria dificuldades acrescidas à evolução e ao progresso do país, não é? Olha, uma das questões que por acaso não tinha previsto falar contigo, mas que veio agora à guisa da conversa, porque o Bloco de Esquerda tem sido sempre um partido defensor das questões ambientais. Veio agora a onda de se combater a construção da barragem de Fridão, para além de outras barragens. Não será isto um contrassenso hoje que se fala numa carestia de água, nas secas severas e, portanto, hoje as barragens não servirão também, ou Alqueva foi uma aposta ganha, porque o Alentejo hoje tem outro perfil que não tinha no passado.
É verdade. O Alqueva é um outro exemplo, até porque não tem grande aproveitamento de natureza energética, não é? Sim, porque não é por aí. Aquilo é fundamentalmente. Não tem nem produção muito significativa. Na verdade, a questão ambiental ganha hoje, e desde há algum tempo atrás, uma outra notoriedade. E é absolutamente justo e correto que haja uma nova atenção para este problema. As autarquias, aliás, nessa matéria, têm um papel absolutamente decisivo. De certa forma, esta batalha de combate às alterações, aos efeitos das alterações climáticas, vai ganhar-se ou vai perder-se nos municípios. E porquê? Porque vai ser muito das tomadas de decisão que irão ser feitas a nível das autarquias, municípios e até outras áreas maiores. Por exemplo, saiu recentemente um documento até bastante interessante, curiosamente produzido ou solicitado pela área metropolitana do Porto, e que teve a colaboração para a sua elaboração de uma especialista em assuntos climáticos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, do seu Departamento de Geografia, e tem conclusões bastante importantes, que não serão propriamente uma novidade, que é os registros que ainda existem aqui no Observatório da Serra do Pilar, não é? Que é dos observatórios mais antigos e existentes aqui em Portugal, e é possível, por exemplo, fazer a verificação de todo um conjunto de dados sobre a queda das chuvas, os valores, as temperaturas, e também se nota aqui muito na área do Porto e Grande Porto e área metropolitana, também uma degradação dos valores no que diz respeito às temperaturas e aumento de exatamente, e portanto por década, vai haver necessidade de uma, por um lado, de uma monitorização daquilo que está a acontecer. Não é? Porque mesmo na área metropolitana do Porto, podendo dizer-se que não é uma área absoluta, muito extensa, em termos de abrangência, quer demográfica, embora tenha mais de 1 milhão de habitantes, mas nessa própria área metropolitana, o que é absolutamente previsível é que existam zonas que vão ser muito afetadas por secas, temperaturas mais elevadas, e outras por outros fenómenos extremos climáticos, particularmente abaixamentos de temperatura muito significativos, com as implicações que isto tem dos desertos, onde exatamente, tem umas amplitudes térmicas, exatamente, e com as implicações que isso tem necessariamente, por exemplo, nas produções agrícolas, que vão ter que ser repensadas as suas áreas de localização. Mesmo uma matéria que, por exemplo, do ponto de vista económico, é visto e com razoabilidade como muito importante para toda a área da região norte. Estou-me a lembrar, por exemplo, da produção do vinho do Porto. Sabemos que hoje já começa a haver alguma preocupação sobre a influência das alterações climáticas e destes fenómenos meteorológicos extremos na própria produção do vinho do Porto. Há uma grande preocupação. Há uma grande preocupação, exatamente, já se começa a ver, mas esse fenómeno tem até que se dizer que já está a ocorrer em outras regiões próximas de nós. Por exemplo, na Galiza é sabido que alguma da produção de uma das, produtos de marca, o conhecido vinho Alvarinho, tem vindo a deslocar-se progressivamente para latitudes acima das que existem neste momento. Porquê? Porque passou a haver alterações na distribuição, quer das temperaturas, quer da existência da umidade, e algumas destas produções necessitam de características muito específicas. E, portanto,
Concluindo com isto, os municípios vão ter necessidade, por um lado, de fazer uma monitorização muito atenta às alterações que estão para aí a ocorrer e depois tomar algumas medidas. Por exemplo, nessas medidas, a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa e uma das suas principais, digamos, fontes de emissão são, na verdade, os transportes rodoviários, é um caso que vai ser necessariamente tomar algumas Eu medidas. Achas que é nesta medida, aliás, o Bloco de Esquerda tem estado muito entusiasmado, digamos assim, nas questões dos espaços sociais, para que a mobilidade nas áreas metropolitanas, nomeadamente Porto e Lisboa, onde de facto a maior concentração de transportes Exatamente. É relevante. Achas que passa por aqui também? É um dos elementos absolutamente necessários. Nós e outras forças políticas deram um contributo muito importante a esta alteração, que eu não hesito em classificar como das alterações mais importantes que ocorreram nas últimas décadas em Portugal. Isto pode parecer exagerado, mas se nós soubermos que ainda hoje mais de 60% das deslocações nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e quando falamos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, temos que ter a noção que ela abrange mais de 40% da população residente. E nestas duas áreas metropolitanas, na verdade, mais de 60% das deslocações são feitas através do transporte individual por automóvel. Ora, isto tem uma capacidade, uma produção de gases de efeito de estufa enorme, mas, para além disso, cria problemas de muito outro tipo. Por exemplo, na qualidade do ar, e é sabido que os estudos cada vez mais aprofundados apontam para um aumento muito significativo de mortalidade decorrente, não é, dos efeitos da má qualidade do ar, particularmente nos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, mas também cria um outro conjunto de constrangimentos. Por exemplo, haver os engarrafamentos nos acessos às grandes urbes é uma situação absolutamente inaceitável, porque diminui extraordinariamente a qualidade de vida. Ou seja, alguém que para chegar ao seu local de trabalho ou ao seu local de estudo tem que gastar diariamente mais de 1 hora, é uma baixa significativa, para além das questões do gasto, mas é uma baixa significativa na sua qualidade. Ora, esta transformação que está agora a começar a ocorrer e que vai ter o seu ponto grande agora no dia 1 de abril, não sendo ainda a resolução de todos os problemas da mobilidade, mas é um passo absolutamente decisivo e estamos convencidos que nos próximos anos, através de maiores verbas no orçamento do Estado, será possível melhorar também significativamente a oferta de transporte coletivo para outras regiões que nesta fase até têm vindo a, de certa forma, queixar-se pela exiguidade da verba que lhes foi atribuída no Orçamento do Estado. Na verdade, para este ano, 2019, as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais tiveram a atribuição de uma verba global de 104 milhões de euros. Pode dizer-se que esta verba deverá ser aumentada nos próximos anos e com certeza que o Bloco de Esquerda não deixará de estar nesse combate para aumentar também a parte de apoio a nível do Orçamento do Estado para as medidas de melhoria do transporte público, mas aquilo que agora se vai fazer a partir do dia 1 de abril já é uma das transformações mais importantes que ocorreu. E ela ainda é mais significativa porque, se nós nos recordarmos, entre 2011 e 2015, justamente no período em que, enfim, coincide por ter ocorrido a intervenção da Troika, mas também houve escolhas políticas do governo de então, dirigido pelo PSD e do CDS, que se traduziram numa enorme degradação do transporte coletivo. É preciso, por exemplo, dizer que ao STCP, que era, na verdade, o principal operador, neste caso público, de todo o Grande Porto, foram
impedidos durante vários anos de contratar sequer novos motoristas, não é? E chegamos a 2016 com uma falta de mais de 100 motoristas, cuja situação tem vindo a ser regularizada. Também passou a haver uma aquisição de novas viaturas. Podemos até dizer, para não ter às vezes esta imagem, que os transportes em Portugal são uma desgraça, ou na nossa área metropolitana, que apesar de tudo, com essas limitações que ocorreram, a STCP é dos operadores que atuam a nível de toda a União Europeia aquele que tem uma frota em termos de viaturas com menos produção de gases de efeito de estufa, mais significativa. Mais de 54% da frota da STCP já funciona, exatamente, já funciona ou a gás natural, que não sendo ainda uma combustão isenta de emissões, mas não emite, por exemplo, as partículas M10, que são daquelas que mais causam problemas de natureza respiratória nas pessoas. E, portanto, o haver uma diminuição tão brutal como ocorreu entre 2011 e 2015 na STCP, o número de passageiros que deixaram de viajar na STCP foi um número absolutamente espetacular, mas, enfim, estrondosamente mais. Espetacular. Exatamente, porque foi de cerca de 10 milhões de passageiros que foram sendo perdidos por ano. E, portanto, com esta agora transformação... Também houve um efeito de desemprego, não é? É evidente, pronto, tudo coincidiu. Mas, na verdade, havia uma intenção que, enfim, foi revertida e foi uma das mudanças mais significativas da solução governativa encontrada em 2016. Não é? Exatamente, porque o que estava em marcha era um processo de privatizar a STCP e também a Carris em Lisboa, portanto, os transportes públicos, e para isso tinha sido também como que feito um enorme aperto financeiro a essas empresas, as próprias contribuições que eram do subsídio. Depois desta experiência que está a ser feita no Porto e Lisboa, alargar para o resto do país, havendo hoje uma crítica muito severa, embora, quer dizer, o problema mais grave é sempre Porto e Lisboa. São os 40%. Exatamente, mas nós defendemos e julgamos também que essa preocupação também existirá a nível do próprio governo. Não achamos que sobre isso haja aí uma grande diferença, mas achamos, na verdade, que este processo vai ser, e aliás já este ano terá algum alargamento às comunidades intermunicipais, portanto abrangendo todo o país. Agora, há aqui um problema de fundo que se calhar nesta fase não poderia ser muito diferente, que é o problema de como atribuir as verbas, os tais 104 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado, para melhorar ou para reduzir, por exemplo, o preço dos transportes. O que é que foi feito? O que foi feito foi a atribuição dessa verba com base nos transportes que existiam em cada uma das municípios do país. Ora, é verdade que alguns dos municípios do interior do país já tinham menos transportes organizados, não é? E é sabido que os chamados, os chamados territórios de baixa densidade, até se pode dizer que aí às vezes são necessárias quase outro tipo de soluções. Às vezes, por exemplo, o transporte a pedido, em algumas das nossas municípios, com certeza com maior dificuldade de mobilidade, se calhar tem que ser equacionado, e já, por exemplo, nas áreas metropolitanas, essa solução do transporte a pedido, ou seja, haver uma viatura que, através de comunicação prévia, fará um percurso para levar as pessoas às deslocações que necessitam,
necessitem, ou um seu centro de saúde, ou, noutros casos, outras instituições. São processos que são diferenciados, porque também têm que levar em conta as diferentes realidades. Mas nesta fase, o critério foi muito baseado na estrutura de transportes, nas redes de transportes já existentes, mas, do nosso ponto de vista, este apoio à mobilidade tem que, no próximo orçamento e nos seguintes, ganhar uma nova importância e até mais verbas atribuídas, porque é bem visível que a mobilidade é também um grande fator de melhoria da própria democracia e da atividade cívica. Perderam-se muitos anos com a falta de aposta na Exatamente. ferrovia, não é? Foram muitos anos perdidos. O caso da ferrovia é, na verdade, um dos pontos muito negros, porque ela decorre de uma desistência e de uma escolha errada durante muitas décadas. Nós não devemos deixar de ter em conta que, por exemplo, no todo o tempo que durou o antigo regime salazarista, praticamente não se abriu nenhuma nova linha de caminho de ferro. Quase tudo que ainda hoje existe tem muito a ver exatamente com finais do século XIX, não é? Onde se começaram a fazer as primeiras ligações. E, apesar de muito dinheiro que acabou por ser gasto na remodelação de algumas das linhas, em particular aquelas que têm maior movimento, nós chegamos hoje, por exemplo, na ligação Lisboa-Porto ou Porto-Lisboa de comboio, uma situação verdadeiramente quase que caricata. Lembrando que em 1958, já lá vão-se mais de 60 anos, o Humberto Delgado, na sua deslocação ao Porto, na sua candidatura à presidência da República, utilizou o comboio foguete. E muitas outras pessoas usaram o comboio foguete. Então tem que se lembrar que o comboio foguete, e era por isso que ele tinha essa designação, fazia Lisboa-Porto em 3 horas. Ora, hoje, passados 60 anos, e apesar de haver novos meios, sim, à volta disso, não é? Portanto, exatamente. E portanto mostra que, apesar do grande progresso tecnológico, hoje temos, na verdade, composições e, sobretudo, locomotivas com outras capacidades. Outra aerodinâmica. Exatamente, não se conseguiu ainda. O que é estranho, porque eles eram um utilizador regular do Alfa. Agora chama-se Alfa. Exatamente. Agora chama-se Alfa. É verdade. Há zonas onde tu atinges 250 km. Exatamente. E outras a 60. É isso. O que é estranho. Apesar de tem a ver, que foram feitos, exatamente. Tem muito a ver com essa pouca atenção que foi dada à rede ferroviária. Aliás, ainda há dias, e também corresponde a um dado verdadeiro. Alguma foi no tempo do Jorge Coelho? Sim. Mas, na verdade, ainda há dias chegaram dados da União Europeia, da Eurostar, por exemplo, em relação à rede de estradas, e Portugal aparece muito valorizado, ou seja, é dos países com uma melhor rede de estradas. É evidente que isso não é por si só qualquer coisa absolutamente negativa, mas, na verdade, o enfoque devia ser dado, particularmente porque hoje não pode deixar de existir essa preocupação com as questões ambientais, e é reconhecido, e muito bem, que o transporte ferroviário tem um impacto muito menos significativo nas emissões, não é, de gases de efeito de estufa do que o transporte rodoviário, que é o principal agente. Elétrico, não é? Exatamente. Olha, vamos agora sair da área metropolitana, vamos passar para o âmbito nacional e vamos falar desta panóplia de grandes greves que vamos tendo pelo país, sendo certo que, não querendo pôr em causa a justiça ou a justeza das reivindicações que são feitas, achas que os orçamentos de Estado aguenta este pedido de reivindicações?
e que o Serviço Nacional de Saúde, a Educação Pública, a Segurança Social e todos os outros, a Justiça, a Defesa, que conseguem aguentar estas reclamações tão acentuadas que temos vindo a fazer, os enfermeiros têm vindo a fazer. É verdade que tem havido, e com certeza vai continuar nos próximos tempos, há uma movimentação das organizações representativas dos trabalhadores, em particular dos sindicatos, portanto, reclamando um conjunto fazendo um conjunto de reivindicações, grande parte delas assentando nesta questão da sua progressão profissional, da sua carreira profissional. É certo que durante muitos anos, demasiados anos, a progressão, exatamente, a progressão nas carreiras, enfim, esteve completamente parada, mas acrescentar a isso, introduziram-se nos sistemas de remuneração aqui situações que conduziram, na verdade, a injustiças, e hoje é frequente, praticamente em todos os ramos da administração pública, haver pouca diferença de remuneração entre trabalhadores que já têm 5, 10, 15, 20 anos de atividade e alguns que, por força de uma outra figura contratual, passaram também a trabalhar na administração pública. E, portanto, isto também cria aqui um conjunto de injustiças dentro dos próprios setores. Eu acho que a posição que se deve sobre esta matéria ter é a seguinte: independentemente do orçamento de 2019 contemplar ou não as reivindicações dos professores, que é uma questão muito de caráter quase jurídico-constitucional, saber se estava lá inscrita a recomposição das carreiras ou se, pelo contrário, o que estava admitido era um processo de negociação. Mais do que isso, o que acho que é absolutamente necessário nós entendermos é o nosso país precisa muito de qualificar os seus serviços públicos. E os serviços públicos são, para o Bloco de Esquerda, e achamos que isso também corresponde ao interesse das populações, uma das áreas principais onde tem que haver um grande esforço do próprio país e no conjunto da disposição e da distribuição das verbas. Os serviços públicos, sendo pela sua natureza gerais, ou seja, são atribuídos a todas as pessoas e também devam ser de baixa comparticipação. A própria Constituição fala de que grande parte destes serviços até deverão ser gratuitos. Portanto, independentemente do que é que está no orçamento... Mas nós sabemos que o orçamento do Estado é feito com os impostos, na sua grande maioria. Claro. Achas que a população, embora, quer dizer, hajam uns dados que as pessoas estão mais disponíveis para pagar impostos, se melhorar a saúde... Mas isso parece que até é uma ideia que genericamente é aceita, não é? Sim, que é mas bom. O problema que nós sabemos é que vai-se cobrar mais impostos, se calhar a saúde não vai melhorar. Porque também haverá um efeito negativo, toda a gente vai dizer mal. Agora, era aí que também temos que chegar. Quando nós dizemos que o que é preciso é essencialmente a qualificação dos serviços públicos, dizemos que esta qualificação não pode passar apenas pelo aspecto da remuneração dos seus profissionais. É um elemento decisivo, como é natural, ou seja, nós precisamos de profissionais que se sintam bem realizados na sua profissão. Mas não podemos deixar de considerar que numa prestação de serviços públicos, como nós defendemos, que deve ser de qualidade, também deve haver uma exigência cívica, não é, da população para essa prestação. E achamos que para essa melhor qualidade, para essa qualificação dos serviços públicos, a questão da remuneração é absolutamente essencial, mas não passará apenas por aí. Ou seja, a própria organização interna dos serviços é essencial e nós achamos que há muito a fazer, quer na área da educação, do ensino, quer na área da saúde. Porque os problemas que existem não decorrem apenas da falta de profissionais. Há falta de profissionais, é preciso haver mais, mas
também os aspectos de como é que se organiza a resposta aos problemas de saúde da população é absolutamente essencial. Por exemplo, está mais que visto que a organização da resposta da saúde aos problemas de saúde, feita fundamentalmente com base nos hospitais, é uma resposta que nunca será capaz de dar o grau de satisfação necessário. Por exemplo, nós temos defendido que é muito importante melhorar a rede de centros de saúde, particularmente nas suas outras zonas, fórmulas mais diferenciadas, passam, em muitos casos, pelas unidades de saúde familiar, etc. Ou seja, haver uma maior cobertura, particularmente nas matérias de prevenção e de proximidade às populações, é muito importante. Isso, se calhar, é tão importante para que o Serviço Nacional de Saúde responda, do que tão importante como encontrar também uma resposta satisfatória às reivindicações, digamos, do ponto de vista remuneratório e de progressão na carreira para os seus profissionais. Mas como compreender todo este barulho que se faz à volta, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, quando muitas das situações que tinham sido no passado Exatamente. Foram repostas, não é? Aliás, com o apoio do Bloco de Esquerda no governo. E hoje, quer dizer, a amplitude da reclamação é de uma ordem, de uma natureza que nunca se viu no passado. É verdade. Quando se puseram salários, claro, mais gente, está mais gente a funcionar. É inegável que neste processo também se introduzem aqui, introduzem-se aqui outras componentes de caráter de combate político. Aliás, fomos vendo que houve criação de novas organizações sindicais, particularmente em algumas áreas. Houve uma atuação, por exemplo, que é conhecida por parte da bastonária também da Ordem dos Enfermeiros, enfim, que não devendo por estatuto definido, por obrigação legal, por exemplo, ter um papel de grande relevância em matérias salariais, é sabido que tem tido aí um papel de incentivo à organização através de novos sindicatos, e hoje a verdade é que o próprio movimento sindical, como ele tem existido ao longo destes anos, está hoje também a ser posto à prova. Porquê? Porque alguns daqueles sindicatos que se podia dizer que até agora eram os mais representativos, estão hoje a defrontar-se com novas formas de organização e de resposta dos trabalhadores. Exatamente, o que em muitos casos acaba por ser negativo. Era notícia que, aliás, quer dizer, sobre isso do negativo, quando se criou o GT, portanto, a CGT, claro, na Universidade Sindical, e, portanto, houve ali uma... Mas, pronto, havia uma razão objetiva para política, até para essa divisão. Hoje os sindicatos aparecem muito divididos. Hoje há sindicatos que, outro dia diziam-me que na área dos professores há à volta de 60 sindicatos, o que é... E isto não será desprestígio para o sindicalismo, quando, aliás, era notícia, eu ia me pegar nesse ponto, aqui há tempos atrás, que havia um sindicato dos polícias que tinha tantos dirigentes como quase de sindicalizados. E só porque depois tem dias de folga, tem dias para... E isto ficamos a perder todos, não é? Mas dizem-se que há falta de polícias, há falta de professores, há falta de auxiliares. Eram 10% dos auxiliares da ação médica, da ação educativa que estavam com baixa. Bem, é verdade que há também, em matéria da representação dos trabalhadores, aspectos que deveriam ser melhorados. Nós sabemos, por exemplo, que faz parte da história do movimento sindical nos outros países, que há figuras que aqui em Portugal não são utilizadas, e nem eu com isto quero dizer que terão que ser necessariamente usadas, mas
na verdade, no conjunto, na maior parte dos países da Europa e até do mundo, há uma figura que é da representatividade, que é a medição da representatividade sindical, não é? Pronto, é uma questão que tem sido por vezes falada, até agora não tem merecido nenhuma atuação do ponto de vista legislativo, e compreende-se, porque a organização dos trabalhadores, a sua representação deve ser deixada, enfim, à sua própria vontade, mas a verdade é que, particularmente em alguns setores, esta forma de não querer ter nenhuma medição até da representatividade faz com que haja setores da administração pública, em particular em certos corpos especiais, e a PSP parece ser um deles, onde há dezenas de sindicatos e essa fragmentação não ajuda à própria defesa mais consequente das suas reivindicações. E quem fala nos polícias fala também noutras atividades onde tem vindo a haver um enorme, quase que explosão de representações sindicais e diminuindo em muitos casos a capacidade de obterem satisfação das suas próprias reivindicações. Mas é um problema que o sindicalismo está hoje a atravessar uma fase nova. Uma das coisas que eu não estou me questionavam essa questão, que era se na atividade política o número de mandatos é definido. E, portanto, não pode... Representa, até não representa, tem tantos mandatos. Porque é que no mundo sindical isso claro. Não acontece? Quando soubemos que há dirigentes sindicais que estiveram lá anos e anos e anos. Isto, quer dizer, não será uma monarquia no sindicalismo? O sindicalismo atravessa hoje uma fase nova a que, na verdade, tem que dar a resposta. E há muitos aspectos que mereciam uma outra atenção, quer dos próprios dirigentes, mas também dos trabalhadores, que são, em última instância, quem tem que decidir. Nós temos, ao longo do tempo, também, até porque vivemos estes problemas com muita intensidade, das questões da luta dos trabalhadores, das suas organizações, o reforço do seu papel, as próprias lutas contra o Código de Trabalho, com a configuração que ele tem tido de reduzir muito os direitos e não favorecer, como era importante, a contratação coletiva, mas o movimento sindical, na verdade, tem um conjunto de problemas, inclusive sobre a forma como os próprios trabalhadores, os associados dos sindicatos, tenham ou não capacidade para serem eles a decidir as orientações das suas próprias estruturas. Ou seja, o problema da democraticidade no mundo sindical não é um problema distante da democraticidade no funcionamento dos partidos políticos, e não se pode dar a ideia de que os partidos políticos é que estão mal, que há mecanismos que não são inteiramente de participação e de transparência no seu funcionamento, e achar que no mundo sindical não há nada a fazer. Há também aí um grande trabalho que nós achamos que tem em primeira linha que ser feita pelos próprios associados, os sindicalizados, no sentido de exigir às suas organizações sindicais, quer garantia de todas as condições do exercício das diversas opiniões sindicais, das diversas propostas, das diversas visões, porque elas também existem diferenciadas no mundo sindical, e depois também criar condições para que haja uma renovação dos próprios quadros dirigentes, até para preparar as associações de classe, neste caso dos sindicatos, para os desafios novos que estão a ter que resolver pela frente, não é? E como eu há pouco até estava a dizer, é sabido, por exemplo, que na Espanha, e tem um sistema onde
participam em termos sindicais diversas organizações, até bem estruturadas, desde as comissões obreiras, a UGT, depois muitas outras organizações sindicais mais de caráter de comunidades autonómicas ou até de regiões, não é? Há diversas formas de organização, mas, por exemplo, para que se faça nos processos de elaboração e de aprovação da contratação coletiva, é levado em conta o peso de cada uma das associações sindicais, das suas estruturas, ou seja, não é razoável, por exemplo, que às vezes aqui em Portugal seja uma associação sindical que tem poucos associados a impor ao conjunto dos sindicalizados, mesmo que sejam noutro sindicato, um conjunto de propostas e de medidas, apenas porque fez um primeiro acordo, foi a primeira a fazer um acordo com as entidades patronais. E, portanto, esta questão da própria medição da representatividade, em muitos países é feita através de eleições nos próprios locais de trabalho, para saber quem representa quem e o que é que cada um deles pode defender, não é? Vamos entrar agora numa discussão, porque o nosso tempo está a chegar quase ao fim. Vamos falar do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda fez recentemente... Fez 20 anos. Impôs-se no panorama político. Exato, foi das... Lembro-me ainda do Louçã reclamar não sei quantos votos que teria sido eleito. Pois foi um processo um bocado complicado, mas na verdade em 1999 surgiu, não é, com esta nova configuração. O Bloco de Esquerda era uma conjugação de várias linhas políticas, nem sempre elas convergentes, sim. mas o Bloco de Esquerda conseguiu fazer esse... É verdade. E julgo, aliás, que é a parte principal da explicação principal para o seu sucesso e para o seu êxito, que é esta, por um lado, diferenciação de perspectivas que tem, nunca se deve negar isso. Na sua formação inicial concorreram várias forças políticas, em concreto a UDP, o PSR e a Política 21, a que também se juntaram muitas figuras que, sem na altura estarem enquadradas em organizações políticas, mas que atuaram como, enfim, ativistas e de grande mérito. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Fernando Rosas, e todas essas opiniões foram convergindo para a necessidade de uma intervenção combativa por um novo projeto, uma nova forma de fazer política e por novas propostas políticas, e que essa conjugação constituiu um exemplo muito interessante, quer em Portugal, quer até a nível da Europa, não é? Que hoje ainda é olha-se para o Bloco de Esquerda e considera-se que ele tem feito, de facto, um percurso bastante interessante. E hoje já não será aquele partido da reclamação, reivindicativo. Também estará próximo do poder? Não é, acho que não se coloca esse pormenor, porque o Bloco de Esquerda não perdeu nenhuma... Desculpa interromper, mas ele tem tido um papel fundamental nos faturados da sociedade portuguesa. Claro, e não vai deixar de tomar posição e de ter posição sobre algumas das questões que são mais relevantes e que às vezes não parece. Ou seja, nós hoje temos um conjunto de aquisições, até na própria organização democrática do país, que foram um contributo muito importante do Bloco de Esquerda, e algumas delas até na altura nem foram muito bem recebidas, mas acabaram por mostrar apenas um desses problemas. Hoje está visto que, apesar dos números impressionantes que ainda continuam a existir sobre essa matéria, por exemplo, da violência sobre as mulheres, mas na verdade, quando aqui há uns anos foi lançado pelo Bloco de Esquerda a proposta
proposta de considerar a violência sobre as mulheres como um crime público, portanto, não dependente da queixa, neste caso, das mulheres, das vítimas. Ora, isso na altura foi visto até por alguns setores como uma desnecessidade de que o ordenamento jurídico, particularmente na sua parte penal, não necessitaria de nenhuma medida desse tipo, e hoje percebe-se perfeitamente que isso foi absolutamente decisivo, por um lado, para, embora não consiga ainda hoje resolver toda essa problemática, mas para que muitas das mulheres vítimas perdessem muito do medo e uma maior consciência disso. E este é só apenas um dos exemplos, mas, na verdade, sobre as matérias, quer de caráter laboral, quer naquilo que diz mais respeito também às próprias questões da liberdade das pessoas, da necessária consideração, ter em conta as diferenças que existem na forma de estar de cada um de nós na sociedade. Portanto, tudo isso, esses e outros foram elementos muito importantes introduzidos no discurso político e sobretudo, na prática política. E estou convencido que o Bloco, com esta diversidade que ainda persiste e que julgo que é uma das suas razões, não é, da sua intrusão e ligação às populações e aos objetivos perseguidos, estou convencido que, se mantiver estas características, continuará a desempenhar um papel que hoje, aliás, espero que seja até cada vez mais relevante. Agora, este ano, vamos já ter mais embates políticos, como é sabido, de natureza eleitoral. No próximo embate político, que é as europeias. Exatamente, pronto. Onde nós esperamos reforçar a representação do Bloco de Esquerda nas eleições europeias, e achamos que ela é absolutamente merecida porque o trabalho que a Marisa Matias tem feito ao longo destes tempos, vocês perderam exatamente, houve uma diminuição do Rui para é evidente, Lino, exatamente, pronto, e portanto neste momento o trabalho que tem vindo a ser feito, em particular pela Marisa Matias, tem sido de uma enorme qualidade no Parlamento Europeu e, portanto, a abranger um conjunto de áreas com importância muito decisiva para a vida das pessoas, e às vezes não se tem muito a ideia de que nestas matérias onde a União Europeia toma posição, há algumas delas que têm muita influência na vida do dia-a-dia das pessoas, não apenas nos aspectos ambientais, mas da saúde. Às vezes, pronto, põe-se isto apenas numa visão das questões da economia, que tem obviamente a sua importância, mas gostava, por exemplo, de lembrar que o papel da Marisa Matias foi absolutamente também decisivo na criação de mecanismos de combate, por exemplo, à falsificação dos medicamentos, que era uma das atividades, digamos, de caráter criminoso que existia em larga escala e que hoje ficou significativamente diminuída pelos mecanismos de controle que passaram a existir nessa área, não é? Que é apenas uma delas, mas em todas as outras que têm a ver com as questões do emprego e da luta pelo pleno emprego da União Europeia, pelas questões ambientais também e pela própria atitude diferente que a União Europeia tem que passar a ter relativamente a essas coisas mais que afetaram muito os povos da Europa, mais em relação à questão da crise bancária. São medidas em que a intervenção da Marisa até agora e a futura intervenção do Bloco de Esquerda, com mais reforçado, há de ser decisiva para um projeto até de cidadania europeia mais evidente. Aliás, a Marisa Matias tem sido, de facto, uma combativa. Sim, no seio europeu. E nós aliás, com outras que eu aprecio muito, a Ana Gomes também tem sim. Que às vezes não são chamar a atenção para os grandes exatamente para os grandes problemas e para o papel que
as instituições europeias devem passar a ter um papel diferente do que têm tido, porque em muitos casos, na verdade, e o caso da crise bancária foi bem o exemplo disso, onde as escolhas foram tardias e foram erradas, porque não foram, no fundo, proteger as pessoas. Foi construído não a Exatamente. A crises, não é? Exato, e além disso, é uma das matérias importantes, mas na verdade o que nós achamos que este projeto da União Europeia não deve deixar de considerar é outros objetivos, e em particular o do pleno emprego como das suas marcas comparativamente com os outros grandes blocos económicos que existem no mundo inteiro. Não é? José Castro, agradeço imenso a tua presença. Pronto. Foi um prazer esta conversa. E nós é que agradecemos. Noutra ocasião lá voltaremos. Outra oportunidade. Foi um prazer. Até uma Muito próxima bem. oportunidade. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite.